Hello and welcome to our 11 English class with me. Olá, seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula de inglês comigo. E vamos lá, nessa aula a gente verá... Bom, antes de ver o que a gente estudará nessa aula, eu quero fazer uma adição referente à aula anterior, onde eu falei de comparatives, ou seja, comparativos, né? Quando dizer que algo é mais ou menos. Na última aula eu percebi, revisando-a, que eu foquei mais no more than, que significa mais do que. É evidente que o oposto disso seria, como você está vendo aqui, less than. Então, se você quer dizer que algo é mais do que outra coisa, diga more than. Se quer dizer que algo é menos, diga less than. Os princípios e as regras são exatamente as mesmas, beleza? Dito isso, vamos em frente aí então para o conteúdo que a gente tem para essa aula. Muito bem, então estamos falando aí de present continuous, o presente contínuo. O que é o presente contínuo? Também é conhecido como gerund, ou seja, gerúndio, que é como nós o conhecemos aqui quando a gente estuda a gramática da língua portuguesa. Então é basicamente quando a gente está dizendo que algo está em processo de acontecimento, que algo está acontecendo ou sendo, enfim. Então essa é a definição de present continuous ou gerund, né? Que é a mesmíssima da definição do português, né? Gerúndio é fazendo, falando, pensando, etc. Então qual que é a fórmula para você criar o gerúndio, aí, o present continuous dentro da frase? Então a gente vai ter, como regra, sempre a utilização do verbo be, com sua devida conjugação, é claro, né? Ou seja, ou is ou are, né? Como a gente já viu anteriormente, is para uma coisa só, are para duas ou mais. E o verbo em questão, que a gente está utilizando. Por que o be? Você lembra que, e a essa altura do campeonato você já deve saber, que o verbo to be, ele é utilizado, na nossa tradução, ele vai ser o verbo ser e o verbo estar. Um e outro, ou um ou outro. Então, nesse caso aqui, a gente, para quem gosta mais de fazer a tradução, a gente vai tê-lo como o verbo estar. Então, vamos lá. O verbo, aí dando sequência à fórmula aqui, é o verbo que você quer usar mais as 3 letrinhas no final desse verbo. ing. Então, por exemplo, aqui o verbo do fica doing. O verbo wait fica waiting. O verbo study fica studying. E o verbo be fica being. Tá, você já deve ter percebido que a letra G não é pronunciada, né? Então, isso é correto, não sou eu que estou errando a pronúncia. Então, você não vai pronunciar a letra G. É doing, waiting, studying, being. Basicamente, você lê como se o G não estivesse ali. É claro que tem que escrevê-lo, mas você não deve pronunciá-lo. Pelo menos não como a gente pronunciaria se fôssemos seguir aí os princípios da língua inglesa, da língua portuguesa, né? Por exemplo, ficaria doing, waiting. Não, esquece isso. Não pronuncia o G. Tá? Vamos lá. Um comentário importante antes aqui. O verbo be, ser e estar, que a gente conhece, né? Mas também, o que é interessante do gerúndio, né, do present continuous, é que ele também forma palavras em inglês. Então a palavra being, né, dependendo do contexto, pode significar humano. Por exemplo, ser humano em inglês é human being. Humano, ser humano. Beleza? Então vamos lá. Doing significa fazendo. Do significa fazer, doing significa fazendo. Waiting significa esperando. Wait, esperar, waiting, esperando. Study significa estudar. Studying, estudando. Be, ser, estar. Being, sendo ou estando. Bom, como eu mesmo disse agora há pouco, o present continuous no inglês ele vai muito além do que nós temos em português, né? Não é assunto para essa aula, mas basta saber que é muito importante você aprender certinho, pegar direitinho aí as regrinhas aí para formar o present continuous, que não são difíceis, né? É muito bem simples, bem tranquilo, porque realmente ele vai ter uma importância bem considerável na formação de algumas frases que a gente verá em algumas aulas aí vindouras, né? Beleza? Então vamos ler algumas frases aqui como exemplo. Her family is waiting for this day. A família dela está esperando por esse dia. She is doing college in business administration. Ela está fazendo colégio, faculdade, em administração de negócios. We are studying Spanish together. Nós estamos estudando espanhol juntos. Your friend is being rude with me.
seu amigo está sendo rude, está sendo mal educado comigo. E tranquilo, né? Então agora, mais um ponto que a gente vai praticar nessa aula é o WH question why. Que são aquelas palavrinhas que a gente já aprendeu duas até o momento, né? Que é o what e o who. Então aqui a gente vai aprender agora o why e mais uma palavrinha que vai chegar daqui a pouco, né? Vamos ver o why antes. Então o why basicamente é o porquê. É o porquê perguntando. Mas como eu já expliquei nas outras anteriormente, nas outras WH questions, ele não necessariamente precisa ser só para fazer uma pergunta, né? Então vamos pegar os exemplos aqui. Why are you doing this to me? Por que está você fazendo isso para mim? Ou por que você está fazendo isso comigo? I don't know why. Eu não sei porquê. Então veja que aqui eu estou usando ele para fazer pergunta, que é o mais comum, evidentemente. Até o próprio nome dessa classe de palavras, né, que são os WH, né? Why, what, who, where, enfim, né? Então até o próprio nome já diz que ele é mais usado para perguntas, mas não é uma regra, né? Então por isso que temos aqui, a maioria das frases são perguntas, mas eu posso usar sem ser pergunta, não é uma regra. Dando sequência aqui. Why do you want to do this? Por que você quer fazer isso? Why does your sister have a horse? Por que sua irmã tem um cavalo? Why is it important to us? Por que isso é importante para nós? Good. Então a próxima WH question é o when, que basicamente significa quando. Vamos ler os exemplos, as mesmas explicações que eu fiz em relação ao why, no sentido de objetivo, como pode utilizar nas frases, etc e tal, eu faço pro when. Vamos ver os exemplos. When are you moving to your new house? Quando você está se mudando para a sua nova casa? Aqui um detalhe importante, uma observação interessante. Moving significa movendo, né? Que aqui é o gerúndio que a gente viu agora há pouco, né? Move mais o ing. Bom, aqui dois então, né? Move vai ter um e no final. Só que quando o verbo termina com e no final, quando ele tem um e mudo, por exemplo, move, have, love, né? Mover, ter, amar, né? Ele tem esse e mudo, você não pronuncia praticamente, né? Move, love, have, né? Você não pronuncia o e, ele vai simplesmente dar lugar ao ing, beleza? E a segunda observação importante aqui, ainda com o moving, é que no inglês a gente vai entender aqui esse moving to é se mudando, que a gente fala em português, né? Estou me mudando para uma casa nova, para um apartamento, né? Então aqui em inglês eu vou ter moving to, tá? Então, when are you moving to your new house? Quando você está se mudando para a sua nova casa. Então, move não quer dizer mudar, mas no contexto de move to, né, a new house, apartment, de moradia, ele vai ter esse contexto de se mudar, beleza? We don't know when. Nós não sabemos quando. Please tell me when. Or tell me when you're coming. Então, por favor, me fale quando você estiver vindo, quando você estiver, enfim, né? Então a gente pode formar a frase nesse sentido aqui, do tell me when you're ready. Me diga quando você estiver pronto. Uma questão cultural também interessante que eu quero dividir com vocês aqui é que o tell me when ou say when, me conte quando, me diga quando, diga quando, é também utilizado quando você está sendo servido por alguém, né, uma bebida, né, no seu copo, seja água, seja qual for a bebida. E daí a pessoa fala say when, diga quando. Say when I stop, diga quando eu paro, ou seja, quando eu devo parar de encher o seu copo. É uma questãozinha cultural também. Então pode reparar em filmes, quando você for assistir, alguém está preenchendo o copo de outra pessoa, vai ser muito provável que você ouça alguém falando assim, say when, né? Say when. Beleza? Então mais um exemplo aqui. When is your birthday? Or when is your anniversary? Bom, aqui claro eu trouxe as duas palavras aqui, não foi acidente, né? Birthday significa aniversário, né? Literalmente dia do nascimento. E anniversary é aniversário, mas não de nascimento, e sim não de pessoa no caso, e sim de acontecimento, né? Por exemplo, when is your marriage anniversary? Quando é seu aniversário de casamento? Beleza? Então o aniversário de uma empresa, né, é o anniversary. Que a empresa não nasceu, pelo menos não como um ser humano, né? Então birth é nascimento de
de criaturas, no caso, né? De mamíferos, não, mamíferos não, de criaturas mesmo, né? Que nascem, que são paridas, né? Não de coisas, né? Objetos, enfim. São inaugurados, na verdade, né? Então fica mais essa dica pra você dessa aula. E é isso por hora. E então vejo você na próxima aula. Valeu! See you later!